irmãos e irmãs. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, é o capítulo 15, Fora da Caridade na Salvação. E a mensagem é Fora da Caridade na Salvação, feita pelo apóstolo Paulo, em Paris. Meus filhos, na máxima, fora da caridade e na salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus. Essa divisa é a chama celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida, conduzindo à terra prometida. Ela brilha no céu como uma aureola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Ide à direita, vós os abençoados de meu Pai. Vós os reconhecereis no perfume da caridade, que a espargem em torno de si. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não poderia provar melhor sua origem do que dando-o como regra, pois ela é reflexo do mais puro cristianismo. Com tal guia, o homem nunca irá desgarrar-se. Portanto, meus amigos, aplicai-vos em compreender seu sentido profundo e suas consequências, procurando por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência responder-vos-á. Ela não apenas evitará que faças o mal, mas vos fará praticar o bem. Pois não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem. Sempre é preciso a ação da vontade. Para fazer o mal, muitas vezes basta a inércia e a indiferença. Meus amigos, agradecei a Deus que permitiu podeis usufruir da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que as possuem podem ser salvos, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, Ele faz de vós melhores cristãos. Portanto, fazei que, vendo-os, se possa dizer que espírita verdadeiro e cristão verdadeiro são uma única e mesma coisa, pois todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for seu culto. Que assim seja. Boa noite. Jesus abençoe. Então é uma alegria estar de volta nessa casa, uma casa de amor, de caridade. E realmente, fora da caridade, não há salvação. E todos nós podemos espalhar esse perfume da caridade. Simone Paulo de Tarso. Que foi uma grande... Paulo foi uma grande transformação moral. Tanto que a Semana Espírita foi sobre a vida de Paulo. Foi um grande exemplo de transformação moral e espiritual. E eu trouxe para falar com vocês também de um exemplo de transformação moral e espiritual que conviveu com Jesus, que é Maria Madalena. Mas antes de entrar propriamente no assunto, eu gostaria que a gente pensasse e respondesse para si mesmo: por que a alma adoece? Quais as causas do adoecimento do espírito? O que nos atinge, o que nos afeta, a ponto de adoecermos, até que um dia o corpo físico expressa aquilo que vai dentro de nós. Porque o corpo físico, ele é uma janela. Ele mostra o que existe dentro. Reflete. E para a gente
procurar entender um pouco melhor isso, tem uma passagem no livro Ação e Reação, psicografado pelo Chico, ditado pelo Espírito André Luiz, em que ele fala de um atendimento que o André Luiz acompanha o mentor Silas, e eles visitam um jovem que estava sendo obsediado pelos seus próprios tios. Eram dois espíritos bastante perversos e cruéis que perseguiam com um único propósito: fazer com que o jovem desencarnasse. Porque aquele rapaz, ele havia herdado um patrimônio imenso de seu pai, e o pai havia conquistado esse patrimônio assassinando os dois irmãos. E agora, lá no mundo espiritual, esses dois tios, esses irmãos, estão obcecados pelo ódio e pelo desejo da vingança. Então, eles queriam fazer todo o mal para esse sobrinho, que havia ficado com a fortuna. Mas, para o espanto de André Luiz, o mentor espiritual Silas, ele vai e conversa com esses dois espíritos, então, mas não condena, não aponta o dedo, ele não faz nenhuma censura aos obsessores. Ele começa a visitá-los e conversa sempre com eles, como se estivesse interessado em aprender técnicas de obsessão. E num desses dias, ele faz uma pergunta aos obsessores: qual é o processo que permitia a eles ter acesso à mente daquele rapaz e exercer o domínio sobre ela? E um dos espíritos obsessores então diz que todos possuímos, além dos nossos desejos imediatistas, um desejo central. Pensamentos que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Aquilo que sempre vem. Pensamento que não sai da cabeça. E o que é o reflexo? É aquilo que nós emitimos através dos pensamentos. Nós captamos o mesmo tipo de pensamento de outras mentes, quer elas sejam encarnadas ou desencarnadas. E isso vai estabelecer um circuito de troca mental em que a criatura passa a vibrar naquele circuito fechado. Sempre o mesmo pensamento. E isso pode ser durante pouco tempo, também pode ser por 10, 20 anos, 90 anos, às vezes de encarnação para encarnação. No caso desse rapaz, que ele estava sendo obsediado, o desejo central, aquilo que movia o seu espírito, era a vontade de acumular bens materiais, a riqueza, dinheiro. Acumular mais e mais. E o obsessor continua falando, então, desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa. Vejamos, a crueldade é o reflexo do criminoso. Os pensamentos são cruéis. Vai estar sempre naquele circuito. A cobiça é do usuário. Eu quero mais, mais. A maledicência é o do caluniador. Está sempre falando mal dos outros, inventando mentiras. A irritação
é do desequilibrado. Quem está desequilibrado está irritado. E não consegue, muitas vezes, sair disso. E daí o obsessor continua falando. Ele diz assim: conhecido o reflexo, é fácil alimentar. Nutrir essa fixação mental. Basta soprar a brasa. Acende. E nenhum obsessor coloca algo que já não está na gente. Em qualquer um de nós. É a gente que abre o espaço para que ocorra uma obsessão. Então ninguém introduz um elemento novo. Simplesmente ele sopra o que já existe em nós. E agora vou entrar especificamente então para falar de Maria Madalena. Por que eu falei primeiro da obsessão? Porque ela também era obsediada. E os pensamentos dela eram voltados para uma vida desregrada. Em torno da sexualidade. Maria Madalena, muitos falam como sendo uma prostituta, mas era uma cortesã de luxo. Acompanhava reis, nobres, muito bonita, independente, naquela época, uma mulher bem de vida. Digamos assim, que ela tinha tudo, mas não era feliz. E como se deu essa transformação moral e espiritual da Maria Madalena? Isso está no livro Boa Nova, no capítulo 20. Ela procura Jesus um tanto constrangida, porque naquela época havia muito preconceito em relação à mulher. Se hoje ainda existe, imagine há 2000 anos atrás. Não tinha liberdade, não tinha igualdade, e ainda mais ela sendo uma cortesã de luxo. Então os olhares, os apontamentos de dedo eram bem maiores, né? Então, Maria Madalena vivia em meio ao luxo das sedas, das joias, dos perfumes, dos presentes. Ela era elogiada. Ela ansiava por isso até ali e se alimentava disso. Mas quando ela ouve falar de Jesus, falando de um amor puro, que amor puro é esse que eu não conheço? Ela começa a enxergar em que área seu espírito estava enfermo. E isso é fundamental. Porque nós temos um hábito de encarar a enfermidade apenas do corpo físico. E é muito difícil ver a enfermidade do espírito. E todos nós ainda somos enfermos do espírito. Uns enxergam, outros não. Alguns vão enxergar em poucos anos, outros vão precisar de 400, 500 anos, várias encarnações. E a Madalena enxergou, porque ela ouviu falar de Jesus, desse amor puro. Ela percebeu que ela ansiava por isso. Ela não tinha isso. Não era esse amor que ela conhecia. Até ali, ela
não conseguia ser senhora do seu desejo. Seu desejo que era o dono dela. Então ela procura Jesus e diz: Senhor, ouvi a sua palavra consoladora. A minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. E ela foi integralmente acolhida pelo Cristo, sem censura. E aqui começa o processo da cura. Porque só a bondade e o amor que curam o espírito. E ela diz: ouvi o vosso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Aqui ela tem um sentimento de culpa. Até uma certa vergonha. Será que Deus me aceitaria do jeito que eu tenho vivido até aqui? E Jesus diz para ela: Madalena, levanta teus olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino. Levanta teus olhos. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Essa é a misericórdia. Esse é o nosso Deus. Um Deus de misericórdia. Onde existe então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Caminhe agora sob a luz de Deus, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então o que Jesus dizia para ela é que: Maria, você só está me procurando porque você começa a sentir-se amada por Deus. E sentir-se amado por Deus é o início da cura. Porque quando eu me sinto verdadeiramente amado por Deus, eu me liberto do sentimento de culpa e uso a minha energia para transformação, não para ficar lamentando pelos meus erros, pela vida que eu tive, pelo que eu fiz. Se ficar somente na lamentação, a gente não dá um passo. Os potenciais da alma, eles foram desvirtuados. Desde a sexualidade, a posse, o poder. Os hábitos humanos estão viciados. Todos nós temos os nossos vícios ainda. E geralmente procuramos o caminho fácil, aquela porta larga da conveniência própria. Penso muito no eu. É mais fácil. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu sigo Deus, mas Ele precisa me dar presentes. Eu preciso curar meus familiares, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Resolver meus problemas. E não é Deus que faz, somos nós. E Madalena pergunta para Jesus: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? E Jesus diz: acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio só com os caprichos dos triunfadores? Se a gente pensar nas mães, vamos pensar nos grandes nomes que a gente já conhece, que a gente já ouviu falar, nomes da fortuna, da política, das artes, da música. Eles tiveram pais.
que muitas vezes sequer puderam estudar, sacrificaram suas vidas para que os filhos pudessem triunfar. E a maioria dos triunfadores está querendo ser servido, ser bajulado. E todos esses enganos se dissolvem. E é no útero que começa toda a renovação, toda a redenção espiritual. Então o Criador coloca logo uma mãe na entrada do processo de renovação. Quem está no mundo espiritual e precisa se renovar, precisa reencarnar, mergulha no útero e encontra uma mãe. É como se fosse um sinal de esperança ao nosso aprimoramento, ao nosso aperfeiçoamento. É uma chance. E Madalena diz: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E Jesus diz para ela: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da carne? Ou a que consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E ela entendeu o que Jesus quis dizer para ela. E ela diz: Senhor, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs em sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas. Estarei com os aleijados, com os leprosos. E assim essa mulher corajosa saiu do vício dos prazeres para um amor espiritual. Ela vai ao Vale dos Leprosos, contrai lepra, adoece o corpo. E nós nos impressionamos que Madalena adoeceu fisicamente, como se ela já não estivesse doente. Ela estava doente no espírito, né? Porque, na verdade, quando o seu corpo expressou a lepra, é porque o seu espírito estava se purificando. O esforço de Madalena foi gigantesco. Que a primeira pessoa a quem Jesus aparece em espírito após a crucificação é para Madalena. E nos instantes finais de sua existência terrena, com lepra, as portas da cidade todas se fecharam para ela. Então ela desencarna sozinha. E quando se vê fora do corpo, percebe que as mãos de Jesus tocavam nela, e dizendo para ela que havia vencido, que ela havia alcançado aquele amor puro, aquele amor renúncia, e ela estava curada. Havia passado pela porta estreita. Era um médico de almas curando um espírito. E como bem nos resume o espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Vivendo com Jesus, realmente é estreita a porta de salvação, mas ela se encontra acessível a todos quanto a desejam ultrapassar. Ela se encontra acessível a todos quanto a desejam ultrapassar. E o amor e a renúncia nos desafiam a superar o nosso egoísmo e a crescermos como seres humanos. Através da renúncia, a gente aprende a ceder, a ser paciente, a compreender que nem sempre conseguimos o que queremos, mas o que é necessário. Deus sempre nos atende de acordo com o que é necessário para nós. E no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel,
tem o capítulo Renunciar, que diz o seguinte: observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Esse é um caminho longo. E não estamos livres das dificuldades que encontramos. Pelo contrário, as dificuldades muitas vezes são bênçãos. Porque nela nós encontramos o estímulo necessário para não nos entregarmos ao orgulho, ao egoísmo, ao marasmo, à ociosidade, prosseguindo passo por passo, degrau por degrau. Os percalços da vida são oportunidades de mudanças de rumo. E Jesus nos aguarda. Ele disse que um dia aqueles que me seguirem serão reconhecidos por muito amar. A que distância nós estamos de Jesus? Porque amar aqueles que pensam como nós até é fácil. E nem tanto assim. Nossos familiares, nossos amigos. Mas aqueles que são tão diferentes de nós. Nós amamos, nós conseguimos amar. Então, talvez nós estejamos diante de um dos nossos maiores desafios. Amar. Que Jesus abençoe, que assim seja. Então, vamos agora para a avaliação para os lares. Todos que se concentrem para enviar o pensamento positivo. Para um irmão que está precisando de ajuda no lugar que estiver. Acompanhe no pensamento a prece de Francisco de Assis. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que leve a alegria. Onde houver trevas, que leve a luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Vamos ter passe. Aproveitar esse seu anjo da guarda para receber os fluidos positivos.